Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BiomaCast, o podcast voltado para o produtor rural, para levar informações, conteúdo de qualidade para os produtores. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito em alta, o ESG. Você já deve ter ouvido essa sigla em algum momento e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Por isso eu recebo o Everton Lemos, ele que é coordenador de projetos ESG da Bioma Consultoria. Everton, muito obrigado por participar aqui com a gente. Queria que você falasse um pouquinho, explicasse o que é essa sigla que a gente tem visto tanto, o que é o ESG. Certo, vamos lá. Bom, o ESG é uma sigla em inglês, né? Então é o ESG, que traduzida ela significa os princípios da sustentabilidade, ambientais, sociais e governança. Dentro desses princípios, existem uma série de indicadores que norteiam as práticas que uma empresa pode direcionar para trilhar esse caminho. Certo. E como é que é a sua atuação aqui, junto à Bioma, com os produtores? Como é que vocês fazem para levar essas informações aí para o campo, para o homem do campo? Certo. Bom, o time ESG da Bioma, né, ele é composto por um time multidisciplinar de profissionais, tanto ligado à área de agrárias quanto ligado à área ambiental. E o nosso foco de atuação está em apoiar o produtor e empresas ligadas ao agro na agenda da sustentabilidade, seja auxiliando ela, atendendo às exigências ambientais e sociais, como implantando projetos que tenham um impacto socioambiental positivo, tanto local quanto regional. Certo. Everton, por que esse assunto, esse tema se tornou tão falado dentro do setor agropecuário? Nos últimos anos a gente tem visto muito, né, em eventos, nas propriedades, se fala muito. Por que isso se tornou crucial? Certo. Acho que é importante citar que esse tema ele não é novo, né? O termo ele foi cunhado lá em 2009, né? Então ele não é tão recente assim. Contudo, hoje, frente aos inúmeros desafios e os cenários vulneráveis que nós temos visto na sociedade como um todo, esse tema ele se tornou muito relevante nos diferentes setores de economia do mundo, né? Hoje, na agricultura, ele se apresenta como um tema indispensável, até mesmo porque, quando nós tratamos da vulnerabilidade que os eventos extremos ambientais têm causado no campo, né, ações rápidas e imediatas elas são necessárias. Então, esse tema ele se tornou muito falado, né, justamente por conta dessa urgência da tomada de ações para que esses riscos sejam mitigados ou que as empresas elas saibam como lidar com essa nova realidade que a gente vem presenciando, né, nos últimos anos. Não dá mais para negar, né? É importante que eles tenham esse cuidado, sim, ambiental, social, de governança, porque não dá para fugir disso, né? Exato, com certeza. Os negócios hoje, eles não se sustentam se eles não forem sustentáveis. Uma tríade importante. Agora sim, para as pessoas entenderem melhor, quais exemplos a gente tem das práticas que podem ser implementadas por produtores pequenos, grandes, médios, porque não é algo só para um determinado tamanho de produção, não, é para todo mundo. Né? Exato, esse é um compromisso geral, né? Quando a gente fala dessa responsabilidade dentro da agenda do agronegócio, é importante a gente dizer que o mesmo indicador ou o mesmo compromisso que um pequeno produtor tem, um grande ele também tem que ter e vice-versa, né? As agendas são as mesmas, né? Então nós temos na agricultura, por exemplo, a agenda hídrica. Então é extremamente importante que tanto o produtor grande, que possui lá áreas grandes com irrigação, ele tem um compromisso dentro dessa agenda. Da mesma forma, o pequeno produtor ele também vai ter esse compromisso, por exemplo, no descarte de um resíduo que ele tem, né? Então tem que primeiro fazer esse tratamento para depois ter esse descarte da melhor forma, ou ter o monitoramento e a gestão hídrica da propriedade. Então, os indicadores, tanto ambientais como sociais, eles são os mesmos para todos os produtores. Claro que o impacto, né, da sua ação sobre esses indicadores, eles vão ser maiores ou menores de acordo com a sua escala de produção. Mas todos têm que estar unidos nesse... Devem, né? Podem e devem, exatamente. E quais exemplos que a gente tem? Por exemplo, às vezes você vai numa fazenda e vê que tem um cuidado muito grande ali com a segurança dos trabalhadores, com o bem-estar, os dormitórios. Isso também é uma prática, está dentro desse contexto. Exato. Queria que você citasse algumas aí para a gente entender, que tem gente que faz e nem sabe que está Exato. Isso é muito comum quando nós fazemos os trabalhos nas propriedades, né? A gente sempre parte fazendo um mapeamento e um diagnóstico
de como que aquele produtor ou como que aquela unidade produtiva se encontra dentro dessa agenda. Então, com base numa série de indicadores ambientais e sociais e de governança, às vezes a gente percebe que esse produtor já está muito avançado dentro de uma frente, né? Geralmente até a parte ambiental e na parte social também. Bom, um ponto importante nessa agenda é dizer que, ao longo dos anos, a agricultura ela se desenvolveu muito e ela não teria se desenvolvido se ela não tivesse trilhado caminhos para práticas sustentáveis. Com certeza. Né? Então, a gente tem lá no começo dos anos 80 o início, por exemplo, das práticas de plantio direto, né? Do cultivo sobre a palha. Isso já traz um impacto grande hoje nos números de retenção do sequestro de carbono ou do estoque desse carbono no solo através dessa prática. Nos anos 90, a gente começou a ter os trabalhos com sistemas integrados, que aí já é um passo além do plantio direto na palha e que já traz resultados enormes dentro de algumas agendas ambientais, como, por exemplo, a agenda do carbono, mas também impacta na agenda hídrica, na agenda de biodiversidade. Os sistemas integrados, eles possibilitam um aumento da produção por área, né? Você aumenta a produção, você aumenta a geração de empregos, né? Muitas vezes nessas áreas. Então, é importante a gente destacar que o avanço da tecnologia que a gente teve no agro, ela acompanhou a sustentabilidade. Então, por isso que, como você comentou, às vezes a gente vai numa propriedade, a gente percebe que o produtor ele já está trilhando um caminho para o ESG. Já né? tem essa consciência. Exato. E aí, acho que cabe aos profissionais direcionar esse produtor para outras práticas que às vezes são não ocultas, mas às vezes ele não tem ciência que ela tá dentro dessa agenda, né? E que a gente pode estar contribuindo para que ele se torne cada vez mais responsável e mais aderente e consciente dentro dessa agenda. E aí vocês fazem essa ponte aí também, como consultores da Bioma, vocês levam essas informações para os produtores. Como é que é esse trabalho? Existe resistência? Às vezes a pessoa está fazendo as boas práticas, mas não sabe o que não conhece o conceito, mas já tem essa consciência. Como é que funciona? Certo. A primeira coisa é conscientizar o produtor que essa agenda não é uma agenda punitiva, certo? Essa agenda ela está aí para auxiliar ele a gerar sucesso no negócio dele, né? É bom para ele. É bom para ele. Para cumprir uma determinação. Exato. A partir do momento que ele se conscientiza disso, a gente tem esse produtor engajado, né? Acho que o produtor é o protagonista, então ele tem que entender que isso é vantajoso para ele, que isso faz parte do negócio e que isso vai diferenciar ele e vai tornar ele mais competitivo no mercado e menos vulnerável aos riscos que a gente já percebe hoje, né? Como, por exemplo, as condições os eventos extremos, né, climáticos que a gente tem observado, ou até mesmo a dificuldade na oferta de mão de obra no mercado, né? Então, ele, atendendo a muitas dessas práticas, a gente observa que ele se torna mais resiliente a essas crises que a gente observa todos os dias no campo. Com certeza. Everton, e assim, essas práticas, elas influenciam também na produtividade e no crescimento do negócio, né? Como a gente estava dizendo, é bom ser sustentável, né? Inclusive financeiramente. Hoje a gente fala de certificações que muitos agricultores, pecuaristas recebem certificações internacionais por conta dessas boas práticas. Existe essa relação, o crescimento daquele negócio, o aumento da produtividade? Sim, acho que é uma consequência, né? O aumento da produtividade a partir da adoção dessas práticas. Um exemplo, adotando práticas que refletem aí na regeneração do solo, você regenerando o solo, você aumenta a biodiversidade nesse solo, você aumenta a retenção de água nesse solo, você aumenta os teores de matéria orgânica nesse solo. Então, o solo é a base para uma boa produtividade vegetal. Então, você aumentando essa produtividade por área, isso gera uma lucratividade maior, né? Uma produtividade maior e uma lucratividade maior. E é importante quando o produtor ele integra essas siglas, ele não tem uma visão só para a parte ambiental, ou não só para a parte social, ou não só para a parte de governança, mas ele tem isso de forma integrada, e aqui vale destacar a questão da governança, principalmente na forma como ele faz a gestão dessa propriedade, a forma como aquilo que chega para ele, como que ele consegue transmitir isso para os demais colaboradores, como que ele faz essa gestão de riscos. Isso é extremamente importante para que essas práticas elas sejam executadas da melhor forma possível no campo. E isso reflete a lucratividade. Tem muitos produtores que às vezes eles fazem uma prática muito importante no campo, uma prática regenerativa, por exemplo, mas ele não está olhando para a questão da governança, né? Ou seja, ele está gerindo esses dados, ele sabe
como está sendo feita essa gestão. Então, a gestão ela faz parte também do ESG e ela é extremamente fundamental para que a gente garanta a perenidade desse negócio. E tem outras vantagens, tanto para o produtor rural quanto para as empresas, em investir nessa tríade? Certo. Hoje, né, além da resiliência frente às crises, né, então é um negócio que ele vai se tornar mais resiliente, então isso vai fazer uma diferença, vai ser a diferença para definir quem vai ficar ou não, né, no campo. Então hoje a gente já vê esse cenário hoje, né, em alguns setores do agronegócio, por exemplo. Então, frente a algumas crises, aquele produtor que ele tem mais essas práticas inseridas na propriedade, ele consegue se manter na atividade no campo, né, frente a outros. Então, acho que a permanência desse produtor no campo de forma competitiva é um diferencial, né? E claro, hoje a gente tem aí exigências de mercado que colocam esse produtor no outro patamar, né? Recebendo inclusive alguns prêmios, dependendo, né, da prática que ele realiza, seja na questão do carbono, né, ou seja na questão de uma agenda hídrica ou de uma agenda social. Então isso diferencia o produtor e diferencia inclusive a indústria do agro na forma como ela vai comercializar esse produto, nos mercados que ela vai conseguir atingir com esse produto, né? Certo. Agora entrar no tema da descarbonização na agricultura. De que maneiras, né, o produtor rural pode contribuir com isso, com a descarbonização, tanto na agricultura e também na pecuária? Certo. A descarbonização na agricultura ela é um assunto, às vezes, muito polêmico, porque a agricultura se encontra, muitas vezes, como uma vilã para a maioria da população, né? Só que a gente tem na agricultura uma grande oportunidade para contornar esse cenário, né? Tanto no sequestro, no aumento do sequestro, quanto também no estoque desse carbono no solo, que contribui aí para os processos de descarbonização, para essa agenda. Como eu comentei com você, desde a década de 90 a gente já tem práticas como o plantio direto, a integração, que contribuem muito para essa agenda dentro da agricultura, né? Ainda a gente pode aumentar muito mais isso, né? Muito mais áreas com plantio direto, muito mais áreas aí com sistemas integrados, né? Nós temos aí milhares de hectares com pastagens degradadas, que esses sistemas eles resultam em uma solução para esse cenário, reduzindo aí a necessidade das mudanças de uso de solo. Então, quando o produtor adota essas práticas e ele consegue aumentar a sua produtividade por área, isso faz com que ele não precise ter alterações ou ter mudanças de uso de solo, que dentro da agricultura isso contribui muito para as emissões. Então, acho que o produtor ele já tem consciência dessas práticas que vão resultar em aumento de produtividade e que isso vai resultar numa descarbonização nessa agenda da descarbonização no sistema produtivo dele. Óbvio que tem outras práticas também que podem ser adotadas, como o próprio tratamento de dejetos, né, que hoje já é uma exigência e muitos produtores já fazem isso de uma maneira muito eficiente, mas vale reforçar isso. E tendo gestão desse resíduo, você promove uma dinâmica circular, né, dentro da propriedade, utilizando esse resíduo nas áreas agrícolas, né, ou, caso não tenha uma área agrícola, uma geração de renda a mais. Então, são todas as agendas de descarbonização, elas estão juntas com a agenda da ESG, né? Claro que você não pode ter uma visão reducionista dessa agenda, então você traz essas outras pautas, como, por exemplo, a governança, que aí você consegue ter uma gestão melhor desses recursos. Então, você, ao mesmo tempo que está atendendo a agenda do carbono, né, você também está atendendo outras agendas vinculadas a ela, né? Então, na pecuária também tem essa questão da descarbonização? Tem, e principalmente nela que tem tido muito investimento em projetos, né, principalmente pela questão do metano, né, e pela questão das pastagens degradadas também. Então, projetos de recuperação de pastagens, né, as ações para recuperar essas pastagens, seja com sistemas integrados, por exemplo, isso auxilia para você reduzir as emissões e aumentar o estoque desse carbono, né, o sequestro e estoque desse carbono nessas áreas que antes eram áreas com potencial emissor muito grande, seja de metano, porque você está oferecendo, você tem uma menor ocupação de animais naquela área, então você precisa de muito mais área para poder produzir, e inclusive a própria dieta desse animal influencia no total de emissões de metano que ele vai estar produzindo. Então, um passo de melhor qualidade, com maior capacidade de suporte, você já atende essa agenda, reduzindo essas emissões e aumentando esse estoque.
Você entrou num ponto importante, interessante, é a questão do agro, de maneira geral. Às vezes ele é vilanizado. Deixa eu refazer essa pergunta que eu estou saindo. Você entrou numa questão importante, que o agro, muitas vezes, ele é vilanizado, é como se fosse o ruim, né? Uma atividade que desmata, que usa agrotóxico. Às vezes as pessoas não têm noção do quanto é sustentável. Pelo menos o agro brasileiro, ele tem esse cuidado já há algum tempo, né? A gente vê aí a utilização, como você disse, a agricultura regenerativa, bioinsumos, que o Brasil é líder em utilização de bioinsumos. Sim. Então, assim, tem N práticas aí sustentáveis que a gente é referência no mundo. Então é importante a gente levar essas informações, né, através de um podcast como esse, por exemplo, para que as pessoas conheçam de fato o que acontece na porteira para dentro. Com certeza. Assim, da mesma forma que são divulgados os maus exemplos, né, eu acho que os bons exemplos eles precisam ser destacados também, né, para a sociedade como um todo, né. Dentro do agro, a gente tem ciência do que é feito, das boas ações que a gente faz dentro das propriedades, das agendas que a gente contribui para avançar, né, a agenda hídrica, a agenda da biodiversidade, a agenda social, a agenda do carbono. Então, acho que é importante ter essa disseminação do que é feito, não só a disseminação dos maus exemplos, né. Tem muita coisa que a gente pode melhorar, tem muita oportunidade e as soluções estão aí, já sendo colocadas em práticas, né, pelos produtores. É importante a gente divulgar para as pessoas ficarem sabendo o quanto o agro brasileiro é sustentável, né, e que seja cada vez mais. Everton, o que diferencia uma propriedade que se preocupa com essas práticas, aí, com essa agenda, daquela que não se preocupa? Certo. Aqui acho que tem duas respostas para essa pergunta. A primeira, como eu comentei, a forma como ela consegue lidar com as crises, né, que as crises que a gente vê acontecendo hoje em dia, né, uma crise climática, por exemplo, né, a gente enfrentou cenários nos últimos meses de temperaturas recordes, né, de escassez hídrica ou de excesso de chuvas, né. Então os produtores que tinham uma produção, uma boa cobertura de solo, ou que já estavam dentro adotando algumas dessas práticas, a gente percebeu que muitos deles, né, visitando o campo, tiveram um impacto, claro, né, mas esse impacto não foi tão grande quanto aqueles que, por exemplo, não adotam essas práticas, né. Uma outra questão que a gente observa muito hoje é a alta rotatividade de funcionários no campo, por exemplo, ou a dificuldade de oferta de mão de obra para o campo. Então a gente observa que propriedades que você tem práticas ou ações que garantem o bem-estar desses colaboradores, garantem a segurança desses colaboradores, elas não têm tanta essa dificuldade de reter esses funcionários ou de conseguir esses funcionários que estão no mercado. Então diminui um pouco essa competitividade, por exemplo, quando abre uma indústria na cidade para competir com as propriedades, né, da região. Então, acho que são crises que a gente enfrenta hoje no campo, que a gente percebe que os produtores que já estão mais engajados nessa agenda lidam melhor com essa crise, né, conseguem contornar melhor, são mais resilientes a esses episódios, né, que ocorrem. Então, acho que esse seria um diferencial. E um outro, quando a gente... como que a gente identifica um produtor que é ESG e um que não é, né? Às vezes a gente não consegue visualizar as práticas que ele realiza, né, numa visita, mas pode ter certeza, aquele produtor que tem um controle da informação, que mapeia, que tem um controle de dados dentro da propriedade, que tem uma gestão, né? Esse produtor pode ter certeza que se ele não está praticando, né, na totalidade as ações ESG, ele já está direcionando ou já está com algum projeto para isso, né? Então ele já está no caminho para concluir para engajar, né, dentro dessa agenda. Então acho que quando a gente chega numa propriedade e vê que essa propriedade ela tem uma gestão, acho que isso também diferencia um produtor que realmente está engajado ou não nessa agenda. Com certeza. E como é que o produtor pode saber se ele pratica ou não, né, se faz parte do negócio dele, se ele está nessa agenda aí do ESG? Olha, no fundo, eu acho que todo produtor ele vai saber, né, se ele está ou não, né? Quando ele não sabe, aí é porque, se ele não sabe, se ele não consegue ter esse conhecimento, é porque ele não vai estar na agenda, né? Por quê? Isso eu estou falando de uma forma integrada da sigla, tá?
óbvio, né? Às vezes ele sabe que está já com ações que vão mitigar as emissões de gases de efeito estufa, por exemplo, porque ele adota uma prática, ou que ele está atendendo a uma agenda social, porque ele tem, ele vai saber. Mas a agenda integrada, né, a consciência de que ele está sendo um produtor ESG mesmo, eu acho que isso, se ele tiver ali Posso reformular essa resposta? Claro. Certo. Bom, se o produtor ele se pergunta se ele não consegue identificar se ele é um produtor ESG, possivelmente ele não vai ser. Porque acho que o produtor, mesmo ele pode estar engajado em uma ou outra agenda, né? Mas isso não quer dizer que ele seja um produtor ESG, né? O primeiro passo para que a gente nos projetos ESG nas propriedades é justamente o diagnóstico e o mapeamento das práticas que ele realiza. É a gente levantar os números dessa propriedade. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. Enquanto consultoria, é identificar o negócio e saber se eles fazem se tem alguma prática. E aí, numa primeira conversa, os produtores que estão mais avançados nessa agenda são aqueles que já entregam para a gente essas informações de uma forma muito fácil, muito clara, né? Por quê? Porque ele tem uma gestão dessas informações, desses dados, ele monitora, ele acompanha os processos dentro da propriedade. Então, se um produtor ele já nem tem essa etapa de monitorar o que está acontecendo na propriedade, os processos, entender como que cada processo ali é realizado, com certeza esse produtor ele ainda não é uma propriedade ESG, né? Então acho que esse é um primeiro passo assim para o produtor se conscientizar se ele está no caminho do ESG ou não. Entendi. Everton, se você acha que hoje a conscientização é maior, depois de ter um tempo, né, que as pessoas vêm falando que essa pauta faz parte, principalmente do agronegócio, você acha que a gente está caminhando aí para um agro cada vez mais sustentável, socialmente correto, a questão da governança também? Você é otimista nesse sentido? Sou muito otimista e a gente vê no campo, sim, um interesse dos produtores e o engajamento dos produtores para essa agenda. Então, eu sou extremamente otimista, acho que a gente está assim num caminho. Os desafios estão aí, né? As vulnerabilidades elas estão presentes cada vez mais. Então, os produtores eles sentem isso, né? Eles sentem que se eles não trilharem esse caminho, então eles já estão se conscientizando quanto a isso. E hoje, como essa agenda está pulsante em vários setores da economia, é uma agenda que está sendo exigida pelo mercado consumidor, pela indústria, pelo mercado financeiro. Então, isso impulsiona cada vez mais que essa agenda seja implantada e que os produtores se conscientizem sobre isso, né? Para que eles consigam atender mercados, para que eles consigam vender esse produto, para que eles consigam ter um preço melhor sobre esse produto e para que eles consigam ter perenidade no negócio deles, né? Então, o produtor ele já está se conscientizando e não de uma maneira apenas visando um preço melhor ou atender um mercado melhor, mas realmente pensando localmente, né? Então, como que eu quero garantir o sucesso do meu negócio, né? Então, ele já sabe que para garantir o sucesso do negócio, ele precisa trilhar alguns caminhos, né? Que antes não eram priorizados, né? E como que é para você, Everton? Está dentro da consultoria Bioma, que tem várias frentes, né? Vários profissionais atendendo, ajudando os produtores rurais a terem mais sucesso, a terem mais lucratividade. Como que é para você trabalhar essa pauta, né? Que é um tema tão importante para o mundo todo, né? Você se sente bem estar inserido nesse meio? Sim, não, é muito importante. Eu tenho uma paixão muito grande por esse tema, né? Então, várias agendas, né, relacionadas ao tema dá muito otimismo, né? Para você levantar, para você... Inspira, né? Inspira, exato. Inspira muito. E que é algo muito importante, né? Exato. É uma coisa, uma atividade nobre, vamos dizer assim. Exato. Você ir numa propriedade, identificar ali auxiliar esse produtor a melhorar a produtividade dele e saber que você não está só impactando aquele produtor, mas você está tendo um impacto muito maior do que aquilo, né? Você está contribuindo com uma agenda que é muito mais ampla. Toda a cadeia, né, do agro. Exato. Então, isso motiva muito, né? Acho que esse é um grande fator motivador aí. Tá certo. Everton, muito obrigada, viu, por participar aqui com a gente. Parabéns pelo seu trabalho, que vocês continuem aí levando essas informações para cada vez mais produtores. Muito obrigada. Com certeza. Muito obrigado. Espero que vocês também tenham gostado do nosso bate-papo e até o próximo BiomaCast.